Olá, minha aluna, olá, meu aluno, tudo bem com todas, tudo bem com todos? Estamos voltando aqui para mais uma videoaula. Peço a sua atenção porque a partir de agora a gente vai tratar de um assunto, uma característica mais prática, trazendo exatamente estas técnicas que serão empregadas então para o desenvolvimento de um projeto. Mais uma vez, naquela característica para que não fique muito pesado o vídeo, eu vou desligar a câmera a partir de agora e na sequência então você vai identificar as minhas narrações. Desejo a todos uma ótima videoaula desta temática, da qual eu irei dividir em duas partes para que não fique um vídeo também muito carregado. Muito obrigado por enquanto. Minha aluna, meu aluno, então vamos falar sobre técnicas de elaboração de projetos. Lembrando a você, como eu mencionei há pouco, que estou dividindo então esta videoaula em duas partes. Então, neste momento, daremos início à parte 1, de como então elaborar projetos, ou seja, quais são as fases que devem ser percorridas, quais são os elementos essenciais para que de fato a gente possa elaborar um projeto. Como roteiro, aluna da nossa videoaula, da nossa videoaula, meu aluno, eu vou então abordar exatamente, trazer mais uma vez a definição do que é projeto, também enaltecer o que é um programa. A gente sempre tem falado de projeto, mas é essencial que nós possamos também identificar a diferença entre um projeto e um programa. E na sequência, o elemento que se torna importante para a elaboração, então, ou seja, para que nós possamos falar destas técnicas de elaborar projetos, do qual então eu dividirei com vocês os tópicos essenciais para que nós tenhamos então em um dado projeto. Vamos resgatar então, a partir de agora, algumas características das quais já foram evidenciadas e eu já dividi com vocês, em especial, o que é um projeto. Então acompanhem com o professor de cima para baixo, nessa característica destes quadrados com estas setas, que a gente tem falado de projeto e projeto tem sido utilizado para, evidentemente, definir diversas atividades humanas. Então nós colocamos lá atrás, no nosso primeiro encontro, as características de um desejo, a característica de um sonho, ou seja, um projeto, por exemplo, de viver fora do país, de viver no exterior. Então, este pode ser exatamente um projeto de alguém que traz para essas características das diversas atividades humanas. Já na filosofia, filosofando, a gente pode trazer que este projeto traz a situação de deixar ou permitir que a vida possa ser mais feliz. Por que não? Então a gente pode exatamente refletir sobre isso. Um projeto dentro de uma atividade humana permitir exatamente que a nossa vida possa ser mais feliz. E aí, então, trazendo para o nosso cenário governamental, a gente traz a ideia dos projetos, então, que são levados às frentes públicas. Já apresentamos o projeto de lei ao Congresso, então isso é muito comum de nós ouvirmos, né? A gente ouve de fato dos assessores parlamentares, dos próprios deputados, da mídia como um todo, da sociedade como um todo, levar exatamente essa proposta, né? Ou seja, apresentar o projeto de lei, por exemplo, ao Congresso. E é claro também que dentro desta característica de governo, a gente entende que nós temos dinheiro envolvido. Então, quando a gente fala de proposta, a gente tem grana, ou seja, é necessário um investimento. E a gente traz para uma situação que apresenta então características voltadas à governabilidade. Então, por exemplo, a prefeitura vai construir um novo projeto habitacional. Então, configura também mais uma situação de um projeto. E um exemplo real que nós poderíamos dar aqui, pessoal, numa característica mais weberiana, mais burocrática, a gente pode colocar a seguinte característica para que nós entendamos então projeto governamental. Então a gente pode colocar assim:
Projeto básico, conjunto de elementos que definem a obra, que definem o serviço, ou complexo de obras, ou complexo de serviços. Acompanhem com o professor aqui, neste último quadrado. Objeto do quê? De uma licitação e que possibilita o quê? A estimativa de seu custo final e prazo de execução. Então, observem que a gente identifica aqui todos os nuances específicos de um projeto, trazendo exatamente para uma característica de um projeto do executivo, abordando então todos aqueles elementos necessários para que de fato haja, para que de fato ocorra a sua execução. Sendo assim, minha aluna, sendo assim, meu aluno, o projeto então configura o que você acompanha comigo neste momento, ou seja, um conjunto articulado de ações, das quais são necessárias pessoas, gente e com características motivadas para alcançar o quê? Um objetivo comum. Essa é uma excelente definição do que é um projeto. Quando a gente tem, de fato, um conjunto bem harmonioso, bem articulado, bem participativo, efetivamente de ações e gente, pessoas que estão, claro, motivadas para que de fato alcance um objetivo comum. E é de fundamental importância que a gente saiba também que um projeto ele tem um tempo determinado, que é o que vocês acompanham comigo aqui neste segundo quadrado, minha aluna, neste segundo quadrado, meu aluno. Ou seja, ele vai ter um começo, ele vai ter um meio e ele vai ter um fim. Então, estas são variáveis muito importantes do projeto. Tem data para começar, tem data para finalizar. E é claro também que em grande parte das vezes, em especial trazendo, obviamente, para uma característica de governo, a gente vai trabalhar com uma outra variável que são os recursos extremamente limitados. E outra situação também que é muito importante, além, obviamente, desse começo, meio e fim, e de enaltecer que nós temos também esses recursos mais controlados, é claro que um projeto demanda também uma constante avaliação. Então ele deve ser avaliado para que exatamente possa entender e identificar se aquele objetivo comum pensado anteriormente ele foi alcançado. Já então, minha aluna, meu aluno, o que é então um programa? O programa ele já é definido como um conjunto integrado de projetos. Então a gente vai ter vários projetos integrados que de fato culminam exatamente num programa. Além desse conjunto integrado, reunido de projetos, a gente também tem as entidades que são as organizações executoras. Além disso, também estas pessoas que estão envolvidas e que estão motivadas para que de fato então tenham esta característica de alcançar este determinado objetivo. Então, salienta-se que de fato o programa é esse conjunto integrado de vários projetos. Ou seja, o programa, então, reúne estes vários projetos, como vocês acompanham comigo aqui neste segundo quadrado, que vão gerar o que, pessoal? Eles vão trazer estes resultados que, de fato, ao serem juntados, ao serem somados, vão permitir exatamente alcançar, vão permitir exatamente atingir um determinado objetivo. Também, como de fato projeto, o programa ele possui também situações específicas de começo, meio e fim como variável, não obstante também recursos limitados e, é claro, sem sombra de dúvidas, o tempo todo ele deve ser avaliado. Que exemplo que nós podemos dar aqui de um programa? Ou seja, que nós temos então aqui a reunião de vários projetos. Então, algo aqui voltado, por exemplo, para uma característica de sustentabilidade, como eu coloco para vocês aqui.
Então, observem. Como referência, a gente tem como objetivo a proteção e desenvolvimento sustentável da Amazônia. Então, dentro disto, nós vamos ter um conjunto de projetos que vão trabalhar a floresta, vão trabalhar a característica de várzea, vão trabalhar a característica de gestão, ou seja, de estados, e aí falando com os índios, falando com a sociedade, e é claro também os projetos, obviamente, de proteção, que trazem exatamente toda essa preocupação, esse nuance das características ecológicas. Então vocês observam aqui que dentro deste programa específico, no que tange exatamente o desenvolvimento sustentável da Amazônia, a gente tem um pool, a gente tem um conjunto integrado de vários programas que vão, obviamente, permitir alcançar este objetivo comum. Ou seja, então, trazer através destes vários projetos estes resultados que, de fato, juntos, somados, vão chegar a este determinado objetivo. Muito bem, minha aluna, muito bem, meu aluno. Vamos para o que interessa, já que nós estamos falando de técnicas para elaborar exatamente um projeto, que é o foco desta videoaula de hoje. E eu quero dividir com vocês que são estes os tópicos que devem ser percorridos para que de fato nós possamos então montar um devido projeto, montar um devido programa. Observe que nós temos vários elementos, vários tópicos que são imprescindíveis para que nós possamos então documentar, criar a nossa redação, escrever, montar este projeto para que de fato ele, claro, saia do papel e vá, obviamente, para a parte de execução, monitoramento, ação, ou seja, que ele ocorra. Então acompanhe com o professor. De fato, nós vamos falar minuciosamente de cada um destes tópicos. Vamos falar que um programa, um projeto tem que ter um título, uma apresentação, um resumo executivo, um objetivo geral e não deixando de enaltecer os específicos, um proponente, e eu vou explicar para vocês do que se trata exatamente este proponente, uma justificativa e o seu público-alvo. E aí depois, tópicos essenciais também. A estratégia de implementação, ou seja, quais são as atividades que serão executadas, como que nós faremos então a avaliação através de indicadores, o cronograma físico, ou seja, as datas para que ocorram, o orçamento, importante isso, né? Quanto que se tem de verba. Vamos enxergar a característica de sustentabilidade, ou seja, de perenidade econômica e também os riscos envolvidos. E por fim, uma característica de matriz lógica, da qual ela é muito importante para que de fato a gente enxergue a característica de execução deste projeto. Hoje, para esta videoaula, eu vou trabalhar com vocês até aqui, o público-alvo. Então, vou explicar minuciosamente, a partir do próximo slide, estes tópicos. Na sequência, para nossa aula futura, daremos continuidade tratando destes outros tópicos numa parte 2 do que será abordado futuramente. Vamos então ao primeiro elemento daquele tópico e o segundo, que ressalta a ideia de um título e também de uma apresentação. O que reflete isto? Então imagine que você está documentando, minha aluna. Imagine que você está literalmente escrevendo um determinado projeto e você está seguindo ali uma cartilha. E nessa primeira cartilha, neste primeiro tópico desta cartilha, perdão, você tem lá que colocar um título. Então, o que é exatamente este título? O título, minha aluna, o título, meu aluno, deve expressar, então, o quê? O tema do projeto. Ou seja, ele deve falar exatamente acerca das características de tema, do tema que vai ser abordado.
E ele tem que ser apresentado de uma forma extremamente simples, extremamente concisa. Não dá para escrever aquele título gigante, né, pessoal? E aí também é claro que neste instante a gente pode trabalhar com uma característica de um nome fantasia. Isso pode ser colocado em prática, por que não? Porque este nome fantasia, ele pode ser muito fácil de ser memorizado por todas as pessoas envolvidas no projeto. Então, este título, ele aborda, ele expressa o tema específico do projeto de uma forma bem simples, bem concisa. E, é claro, também trazendo a ideia específica do uso, por que não, de um nome fantasia. Interessante enaltecer, minha aluna, meu aluno, que a apresentação ela deve então descrever o que, pessoal? A ideia do projeto e o trabalho da instituição, do órgão, da secretaria. Então, esta apresentação também, como título, ela tem que ser breve e extremamente objetiva. Por quê, pessoal? Porque a apresentação é como se fosse, de fato, o quê? O cartão de visitas do projeto. Isto aqui eu até enalteço neste instante. Então, esta apresentação, ela, além de ser breve, além de ser objetiva, trazendo exatamente essa ideia do projeto e o trabalho da instituição, ela serve exatamente como um cartão de visitas. E todos nós sabemos a importância de um cartão de visitas, ou seja, é a apresentação como um todo, né? É a verbalização da apresentação. Minha aluna, meu aluno, já no tópico denominado resumo executivo, o que nós vamos ter aqui, o que a gente precisa enxergar? De fato, o resumo executivo, ele também tem que ser extremamente claro, como vocês acompanham com o professor aqui neste segundo quadrado. Ou seja, é um resumo claro sobre os propósitos, sobre os objetivos do projeto. Então aqui elenca-se propósitos do projeto de forma bem clara. Também pode-se colocar quem são os principais parceiros efetivos deste projeto. A Secretaria de Saúde, a Secretaria de Educação, a Secretaria de Obras, ou seja, os parceiros que estão envolvidos, ou seja, a rede de relacionamento específico daquele determinado órgão. Estou trazendo aqui para uma situação municipal. Os beneficiários, ou seja, quem é que vai ser atendido, então estamos colocando de uma forma bem concisa. E também as alianças entre os diversos setores. Então, isso é muito importante de colocar esta participação dos parceiros, ou seja, que de fato vão permitir que o projeto ele possa ser efetivamente realizado, que haja a realização desse projeto. O resumo executivo, quando a gente coloca, quando a gente escreve essa redação, ele basicamente ele é colocado na contracapa. É claro que isso não é uma regra, pessoal, isso depende muito da dinâmica da construção, não é uma regra, mas em grande parte das vezes ele é colocado na contracapa. Agora, o que é importante, pessoal? O resumo ele deve ser feito após terminar toda a elaboração do projeto. Então não se deve começar pelo resumo. Você pode esboçá-lo, criar um briefing, mas de fato sugere-se efetivamente escrever o resumo literalmente após terminar a elaboração do projeto. Por quê? Porque você vai ter todas os outros tópicos percorridos, as outras informações coletadas, e aí fica mais fácil então criar este resumo executivo que vai permitir ali, numa característica de poucas linhas, uma explicação detalhada acerca do projeto. Estas são referências que podem ser utilizadas. Esta sugestão ela é muito interessante e, de fato, ela é valiosa de se realizar o resumo após terminar a elaboração do projeto, já que eu vou ter todo este conjunto, este leque de informações necessárias.
Observem que cada tópico desta técnica de elaborar um projeto é muito importante, mas nós chegamos a um aqui que é o fio condutor, ou seja, o objetivo geral deste projeto. Então, ele também é conhecido como objetivo de desenvolvimento, ou seja, é o impacto a longo prazo que se pretende atingir com o projeto. Então, é muito importante que, de fato, o objetivo geral ele enalteça exatamente esta característica de impacto, de objetivo de desenvolvimento. Aí, então, trazendo para esta variável de longo prazo, onde que se pretende atingir com o projeto. De fato, minha aluna, de fato, meu aluno, o objetivo geral, ele tem uma característica mais ampla. E ele, acompanhando com o professor aqui neste segundo quadrado, ele pode ou não pode ser atingido no marco do projeto. Então é importante que, de fato, pessoal, outros elementos, outros fatores precisam atuar para que então ocorra o alcance desse objetivo geral. Então isso é muito importante de ser enaltecido. Nós temos que entender que alcançar, chegar ao objetivo geral, a gente vai entender que outros fatores estão envolvidos, eles vão de fato atuar para que a gente alcance isso. Nós vamos ver logo à frente um quadro enaltecendo esta característica de objetivo geral numa situação de exemplo que eu vou dar para vocês. Então talvez fique um pouco mais claro aqui na frente. Neste instante estou trazendo para você a explicação específica de cada um destes tópicos. Então, um exemplo neste instante, pessoal, o que a gente pode enaltecer como um objetivo geral de um projeto governamental? Melhorar a qualidade de vida da população. Através do que, pessoal? De ações de saneamento ambiental no município. Exemplo, a cidade de São Paulo. Exemplo, uma das cidades que estão ao entorno da cidade de São Paulo. Então, o objetivo de fato geral deste determinado projeto é melhorar a qualidade de vida da população. Só que você alcança a melhora da qualidade de vida da população através do quê? Por exemplo, de uma ação de saneamento ambiental. Então, observe que é exatamente isso que eu estou falando para vocês. Alcançar o objetivo geral, você precisa, obviamente, de outros fatores que vão atuar para que, de fato, ocorra este alcance. Outro exemplo de um objetivo geral também que nós podemos enaltecer por uma característica de um projeto ou de um programa governamental. Aumentar, por exemplo, a participação do Brasil no comércio mundial de carnes por meio da erradicação da febre aftosa. Então, essa é uma característica de um projeto, obviamente, de um espectro nacional, em que vai culminar na situação de exportar, então, carne, de exportar exatamente essa característica de alimentos, mas é claro, o alcance disso no que tange aumentar a participação do Brasil no comércio mundial, vendendo mais carnes, se dá através do quê? De um fator, obviamente, que temos que erradicar, por exemplo, a febre aftosa. Então, a gente tem muito isso na nossa balança comercial. A nossa balança comercial, de fato, tem uma participação eloquente de commodities. E aí entra também essa situação específica da carne. E é claro que os nossos parceiros, né? Os nossos parceiros comerciais, para que nós possamos aumentar cada vez mais o número de compradores, a gente precisa, sem sombra de dúvidas, trabalhar um fator interno, como, por exemplo, acabar e erradicar a febre aftosa que de tempo em tempo aparece nos nossos bois, em especial ali no Mato Grosso do Sul, no Mato Grosso, né, 2 estados brasileiros onde nós temos uma grande concentração do agrobusiness.
O que eu quis explicar para vocês aqui, através destes dois exemplos, minha aluna, meu aluno, é que nós temos um eixo, melhorar a qualidade de vida. Este é o objetivo geral. Só que nós estamos colocando os fatores para alcançar isso. Então, nesta situação, colocamos estes elementos. Então, observe, o objetivo geral, ele é amplo, pessoal. E, de fato, ele precisa ter esta característica destes outros fatores que atuam, obviamente, para que ocorra o alcance de tudo isto. E aí, minha aluna, e aí, meu aluno, o que diz respeito aos objetivos específicos dentro destes tópicos que nós estamos aqui elencando destas técnicas para elaborar um projeto. Então, o objetivo específico, a gente não tem uma regra, tá? Isso é muito importante. Pode ter um, pode ter dois, pode ter três, podem ter, de fato, vários objetivos específicos. É claro que aqui eu vou até enaltecer o que está neste segundo quadrado, porque de fato é muito importante que a gente possa trabalhar iniciando com verbos no infinitivo. Então, ou seja, executar, capacitar, implementar, sensibilizar, expandir, então verbalizar. Ou seja, trabalhar com verbos no infinitivo é muito importante para que a gente possa colocar os objetivos específicos. E sem sombra de dúvidas, eles devem estar relacionados com o objetivo geral. Então, ou seja, mostrando o que, aqui que é muito importante, mostrando o que se pretende fazer para que então possa alcançá-lo. Então, o objetivo específico, ele enaltece, ele mostra o que se pode fazer, o que será feito, como se pretende fazer para alcançar, obviamente, o objetivo geral. Então, nada mais é, pessoal, do que eu estou colocando aqui, ó. É o efeito essencial específico que se pretende realizar no âmbito do projeto. Então, o objetivo específico nada mais é do que este efeito essencial, do que essa especificidade que se tem, então, que se pretende realizar nessa característica, nesse âmbito do projeto. Como então construir estes objetivos específicos? Então observe que se nós estamos falando que eles vão permitir exatamente alcançar o objetivo geral, o objetivo específico, meu aluno, o objetivo específico, ele então deve ser apropriado e vinculado ao objetivo geral. Então isso já foi explanado anteriormente. Outra situação também que é muito importante é a mensurabilidade. Então, o objetivo específico ele deve ser mensurável. Os objetivos específicos devem ser mensuráveis. Para quê, pessoal? Para, obviamente, permitir que ocorra o acompanhamento e depois a avaliação lá na frente. Então, essa possibilidade de você ter como medir, de ter essa característica de mensurabilidade, será possível, será pertinente, porque de fato vai permitir que haja, que ocorra o acompanhamento e a avaliação. É claro também que o objetivo específico, ele tange por uma situação de determinar o tempo, ou seja, tendo então uma situação de prazo específico para sua realização. Então, outro elemento essencial quando nós formos construir o objetivo específico, pensar exatamente em determinados tempos, ou seja, o prazo para a realização. Mais uma vez, nesta situação de objetividade, o objetivo específico também tem que ser claro para que de fato não ocorra, não tenha interpretações equivocadas e também interpretações errôneas e sem sombra de dúvidas, o objetivo específico tem que ser realista. Se ele é mensurável, ele tem que ser realista para ser alcançado, né, pessoal? Ou seja, ele espelha-se numa realidade. Então é importante que, de fato, este objetivo específico, como eu coloco aqui como dica, seja construído em frases também extremamente curtas. Expliquei para você, minha aluna, expliquei para você, meu aluno, o objetivo geral e o objetivo específico numa característica para que nós entendamos o que é.
que tal a gente ver agora os exemplos? Acho que é muito importante a gente ver isso no formato de exemplos, trazendo, obviamente, para essa característica de governabilidade, nesta situação de projetos e programas governamentais. Então, eu acredito que você vai identificar isso muito melhor numa situação prática. Bom, minha aluna, bom, meu aluno, eu acho que este quadro, ele traz exatamente o que a gente precisa entender. Aquilo que eu falei para vocês, trazendo numa característica de explicação teórica, mas vamos entender isso aqui na prática. Então, observe aqueles elementos que eu já tinha trazido, aqueles exemplos dos quais o professor já tinha falado anteriormente, tanto de objetivo geral e agora trazendo para o objetivo específico. Então, observe lá atrás o que eu falei da ideia do objetivo geral. Melhorar a qualidade de vida da população por meio de ações, acompanhem com o professor, de saneamento ambiental no município X. Então, este é um objetivo geral. Então, eu tenho exatamente a característica verbalizada de melhorar a qualidade de vida e eu tenho aqui o conjunto de fatores, como, por exemplo, a ideia do saneamento ambiental no município X. Agora, para que eu possa alcançar exatamente este objetivo geral, então o que eu preciso? E aí eu vou trabalhar com aqueles elementos dos quais eu acabei de potencializar para vocês no slide anterior. A mensurabilidade, a característica de ser claro, de forma extremamente simples destas frases e que vão contribuir, vão exatamente permitir o alcance do objetivo geral. Então olha que interessante. Nós vamos colocar como objetivos específicos, numa situação aqui de exemplo, capacitar então os técnicos da prefeitura na elaboração de projetos. Então, de fato, os técnicos da prefeitura precisam ser capacitados para então elaborar projetos que de fato vão permitir melhorar a qualidade de vida da população. Aí depois, aplicar novas tecnologias de saneamento. Então, isso aqui é muito importante. Serão utilizadas novas tecnologias. Então, a gente tem aqui as situações de mensurabilidade, a gente tem a situação de prazo, a gente tem a situação aqui do fator para alcançar o objetivo geral. E outra situação, desenvolver parcerias com outros municípios, obviamente, da bacia onde que está a característica hídrica. Então, ou seja, a gente pode aqui trabalhar com aquilo que eu falei lá atrás desta rede de relacionamento. Então, observem que estamos enaltecendo aqui um conjunto, ou seja, características para que de fato possam ser utilizadas para alcançar o objetivo geral. E aquele outro exemplo que eu tinha dado, que era aumentar a participação da nossa nação no comércio mundial de carnes, através do quê? Qual o fator? Da erradicação da febre aftosa. Então, o que a gente vai fazer? Como que a gente vai conseguir alcançar este objetivo geral? Então, nós precisamos elencar os objetivos específicos. Então, número 1, o que a gente tem que fazer? Intensificar a vacinação do rebanho. Então, ou seja, olha a característica de mensurabilidade, pessoal. Olha a situação aqui que nós temos de tempo. Então, ali a gente vai ter aí um trabalho do veterinário que atua, obviamente, nas fazendas, e então o governo local, a prefeitura daquele determinado município, dei como exemplo Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, intensificando, a vacinação do rebanho. E é claro também que, de fato, a gente pode, para que aumente, então, essa possibilidade da participação do Brasil no comércio mundial de carnes, através desse fator, desse meio da erradicação da febre aftosa, como objetivo específico, promovendo o quê? A conscientização dos pecuaristas por meio de campanha na TV. Então, podem ser colocados campanhas governamentais, e aí numa característica regional, por exemplo, tratando a região centro-oeste, né, para que promova, então, essa conscientização destes pecuaristas, desse pessoal do agrobusiness, através de campanha na televisão.
Então, observe, minha aluna, observe, meu aluno, que eu tenho o objetivo geral num espectro de um escopo mais amplificado e os objetivos específicos, então, estes caminhos para alcançar este objetivo geral. Espero que aqui tenha ficado bem claro para você, minha aluna, meu aluno, como construir um objetivo geral e um objetivo específico para um determinado projeto, para um determinado programa. Chegamos então a um dos elementos dos tópicos desta técnica de como elaborar um projeto, em que a gente então fala exatamente do que, pessoal? A gente fala da pessoa física ou então da pessoa jurídica. Então nós estamos falando aqui do proponente. E o que é a ideia do proponente, pessoal? O proponente nada mais é do que o que eu acabei de mencionar. É esta pessoa que ela é responsável pela proposta do projeto, podendo ser a pessoa física, podendo ser a pessoa jurídica. Então isso é muito importante, ou seja, é a pessoa, é o responsável. E de fato é esta pessoa que vai fazer o acompanhamento, que vai enxergar a característica da viabilização financeira, que vai enxergar exatamente a realização de todas as atividades e também vai prestar contas depois no final do projeto. Então é importante que o proponente ele define exatamente quem, ou seja, quem está propondo o projeto. É claro que aqui você vai ter a menção do secretário municipal ou então daquele técnico específico dentro do órgão governamental, mas o que é importante, pessoal? Essa é efetivamente uma hora muito importante de mostrar a característica da capacidade institucional de bem executar o projeto. Então, seja detalhes de quem é este proponente, de quem é esta pessoa física, de quem é esta pessoa jurídica. Então, isso é muito importante. Isso conta consideravelmente. Isso é um chamariz. E é claro que aqui não se é necessário contar toda uma história, como vocês acompanham aqui desde o nascimento do órgão público, da secretaria, da instituição. Não é necessário isso, pessoal. Porém, o que é importante? Elencar, colocar a infraestrutura disponível. Ou seja, o proponente ele deve deixar bem explícito o que? As instalações físicas necessárias, a equipe, os equipamentos e também, pessoal, o compromisso político do dirigente. Isso é muito importante, porque de fato nós temos uma situação de prestação de contas no futuro próximo. Então esse compromisso político ele é muito importante. Então, esta situação de elencar quem, ou seja, esta pessoa física, esta pessoa jurídica, ou no que tange este conjunto de informações, eles vão ajudar, sem sombra de dúvida, o que, pessoal? A definir do outro lado a contrapartida, no que se diz respeito aos elementos financeiros, né? Ou seja, a característica de grana envolvida e também, efetivamente, de tudo aquilo que é necessário para executar um projeto, como as despesas necessárias, o salário das pessoas, enfim, todas aquelas contas que devem ser somadas e que são informações que ajudarão efetivamente a definir, né, o tão quanto de grana é necessário para executar este projeto. Aqui não é nenhuma característica de marketing pessoal do agente público, do técnico, do secretário. É muito mais, pessoal, definir quem é este solicitante, quem é esta pessoa, e isto tudo vai contar consideravelmente até mesmo para uma situação em específico no que se diz respeito a levantar verba futura. Como eu tinha dito para você, minha aluna, meu aluno, estou dividindo esta aula em duas etapas, esta videoaula em duas partes, para que não fique um vídeo muito longo, muito extenso. Estamos chegando então aos dois últimos tópicos desta primeira parte e a gente então vai enaltecer agora a justificativa. Ou seja, pessoal, justificativa nada mais é do que a característica, obviamente, do porquê
ou seja, o porquê que está sendo executado aquele projeto, o porquê que está sendo realizado aquele determinado projeto. Então acompanhe aqui com o professor. A justificativa deve apresentar de forma convincente o porquê. Então esta palavra é muito importante da realização desse projeto. O que isso quer dizer, pessoal? Que a justificativa, ela deve o quê? Convencer. Ela deve o quê? Esclarecer o leitor, esclarecer as pessoas, esclarecer os tomadores de decisão da real relevância, pessoal, da real importância da realização desse projeto. Então, a justificativa, ela traz exatamente isso, pessoal, o porquê se realizar o projeto. E é claro que tudo isso, de fato, vai permitir convencer na outra ponta, esclarecer as outras pessoas a real necessidade, a importância da realização daquele projeto. Na justificativa, o que é importante nós elencarmos? O conteúdo, ele deve abarcar, pessoal, ele deve abordar também numa situação muito simples, muito claro, o problema que deve ser tratado. É claro que além desse problema, a gente tem que trazer também quais são as consequências para a população desse problema. E também a estratégia que será aplicada pelo projeto para solucioná-lo. Então, estes são elementos essenciais, trazendo para um projeto, obviamente, de escopo governamental. Ou seja, neste instante, o conteúdo da justificativa vai exatamente enaltecer o problema a ser tratado, estas consequências para a população desse problema, ou seja, os ganhos, e também a estratégia que será aplicada de fato para, através desse projeto, né, para solucionar este efetivo problema. Muito bem, então ele deve ser inserido no contexto adequado, pessoal. Então, ou seja, trazendo aqui as justificativas de desenvolvimento sustentável, de gestão municipal, água, bacia hidrográfica, ou seja, aqui eu estou exatamente falando os porquês daqueles exemplos dos quais eu fui tratando anteriormente com vocês e que foram enaltecidos no objetivo geral e no objetivo específico. É importante também na justificativa, pessoal, algum uso de dados de dados quantitativos. E estes dados quantitativos, eles podem ser resultados de alguma dada pesquisa. Então, pode ser alguma coisa de uma situação não primária de secundária, ou seja, que já fora efetivamente publicado. É claro que também é importante citar os autores, as fontes de tudo isso, para que de fato, então, isso enalteça, isso enriqueça a análise do problema e também traga uma situação mais rica para a solução do que está sendo proposto. Então, esta justificativa nada mais é do porquê. E este porquê, em outras palavras, diz respeito exatamente ao convencimento das pessoas na outra ponta para a importância da realização deste dado projeto. Chegamos aqui, minha aluna, chegamos aqui, meu aluno, ao último tópico desta primeira parte de como, então, destas técnicas de elaborar projetos. E a gente vai falar agora do target, ou seja, do público-alvo, das pessoas. E aqui a gente está exatamente enaltecendo, pessoal, o segmento da sociedade, ou seja, as pessoas a qual o projeto vai ser destinado, aos beneficiários que vão ser atendidos com a execução, obviamente, deste projeto. Então, o público-alvo é exatamente o segmento da sociedade. Então, o exemplo é colocado aqui embaixo como a gente está enaltecendo numa característica governamental. Então, ou seja, por exemplo, a população do município X, São Paulo,
Franco da Rocha, Francisco Morato, São Caetano do Sul, Campinas, ou seja, a população desse município. Ou então um segmento mais específico ainda, naquilo que eu enalteci para vocês, lá da característica da febre aftosa, por exemplo, os pecuaristas e industriais da pecuária, que estão obviamente ligados àquela situação do agrobusiness. Então, o público-alvo permite exatamente enxergar qual é o nicho, ou seja, o segmento dentro do segmento, numa situação geral, né, de toda a população, ou então muito mais específica de quem então será o grande beneficiado através da execução deste projeto. Minha aluna, meu aluno, eu agradeço você ter ouvido esta primeira parte destas técnicas para elaborar um projeto. Irei continuar na nossa futura aula. Lembro você que se você fizer aí uma analogia, isto tem uma ligação muito estreita com o seu TCC, ou para quem faz mestrado com a sua dissertação, ou então para quem faz doutorado com a sua tese. É muito próximo, o caminho é muito igual. Talvez um ou outro dado que deve ser tirado, um outro tópico que não faz parte, obviamente, de um projeto como um TCC. Então, se você está na construção de um TCC, se você está na construção de algo próximo a isso, observem que estes tópicos percorridos podem ajudar também neste seu projeto deste momento. Mas é claro que aqui eu enalteci e estou enaltecendo com o uso destes tópicos, obviamente, por uma característica de governo. Meu muito obrigado por enquanto e voltamos a nos falar no futuro próximo, na nossa próxima aula. Desejo a todas, desejo a todos ótimos estudos.